Olá, pessoal! Eu sou a Carolina Freitas, Head de Marketing da Red Investments. Nesse episódio do Red Highlights, contamos com a participação do Alexandre Machado, responsável pelo HGBS, e do Mauro Darugi, responsável pelo HFOF, nosso fundo de FOFs. Saiba mais como foi a performance desses fundos no mês de setembro. No mês de setembro, tivemos uma mudança na percepção dos investidores em relação às taxas de juros dos Estados Unidos. Os dados de emprego reforçaram que a economia americana permanece aquecida. Com isso, caiu a ficha para os agentes de mercado que as taxas de juros definidas pelo Fed, que é o Banco Central americano, podem subir mais e por mais tempo, buscando controlar a inflação. E isso impactou os mercados globais. Aqui no Brasil, destacamos o aumento na cotação do dólar, que subiu 1,74 e encerrou o mês cotado acima dos R$ 5,00, e um aumento expressivo nas taxas de juros futuras medidos pelos contratos negociados na B3. Já o IFIX, o índice que mede a performance dos fundos imobiliários, teve uma variação positiva de 0,20 no mês de setembro, sendo o sexto mês seguido de alta, ainda assim num ritmo bem menor do que nos meses anteriores. Dentre os segmentos, renda urbana, galpões e shoppings contribuíram favoravelmente, enquanto CRI, corporativos e FOFs tiveram desempenho negativo. Os fundos de fundos, inclusive, representaram a maior queda, se mostrando mais uma vez um segmento sensível às flutuações de mercado. Falando do HFOF, a carteira de investimentos teve um desempenho positivo de mais 0,24 no mês, medido pelo retorno patrimonial ajustado pelo rendimento distribuído. Apesar disso, a cota em bolsa teve uma queda, também ajustada pelo rendimento, de menos 2,28, aumentando assim o desconto do fundo, o que na nossa visão traz um ponto de entrada favorável. Falando da carteira de investimentos, movimentamos no mês 60,6 milhões, sendo aproximadamente 32 milhões em compras e 28 milhões em vendas. O destaque foi o segmento de shoppings, em que aumentamos a posição no ativo HGBS via oferta primária e alienamos parte da posição em bolsa em valor superior, gerando assim um ganho imediato. Realizamos também uma operação de short em outro fundo de shoppings, que estava com a cotação positivamente pressionada em nossa visão. Assim, alugamos uma posição em cotas e vendemos a descoberto, recomprando o papel nos dias subsequentes em um valor 3% inferior para fechar a operação. Neste mês, tivemos um resultado operacional, também conhecido como FFO, de 58 centavos por cota e uma distribuição de 63 centavos por cota. Ainda assim, encerramos o mês com um resultado acumulado de 87 centavos por cota. Os últimos meses foram bastante dinâmicos para o HGBS. Tivemos o início em 15 de agosto da nona emissão de cotas, que foi encerrada em 9 de outubro. Nesta emissão, captamos 620 milhões de reais, ou o equivalente a 607 milhões quando líquido das taxas da oferta. Foram mais de 13.200 investidores que participaram desta oferta. Com isso, o fundo atinge um valor patrimonial próximo de 2,9 bilhões e um valor de mercado de aproximadamente 3 bilhões de reais. Anunciamos também a aquisição de 4 ativos e a venda parcial de 2 ativos da carteira do fundo. As aquisições foram 60 milhões de reais no CRI Sinop, que é um CRI que possui uma opção de conversão em fração ideal do Shopping Sinop, num cap rate de 9%. Anunciamos também a aquisição de 60% do Shopping Capim Dourado por 181 milhões de reais e um cap rate de 9,25% ao ano. Foram anunciadas também a aquisição de 43% do Bauru Shopping e 60% do Jardim Sul, num valor equivalente a 344 milhões de reais e um cap de 8,9% ao ano. Essas aquisições garantem muita agilidade na alocação de recursos da nona emissão e trazem benefícios ao fundo, tanto em função das condições negociadas, como da qualidade dos ativos a serem adquiridos. Também reforça a estratégia de posicionamento do fundo na região sudeste, principalmente em São Paulo, e consolida a participação em regiões de forte crescimento, como é o caso de fronteiras agrícolas de Sinop e Palmas. Anunciamos também as vendas parciais de 2 ativos da carteira do fundo.
o equivalente a 40% da posição que o fundo tem no eFashion, que é o outlet em Novo Hamburgo, e o equivalente a aproximadamente 25% da exposição indireta que o Brasil Shopping tem no Parque Dom Pedro Shopping. A maior parte dessas vendas ocorrerá neste semestre, tendo partes adicionais tanto no primeiro como no segundo semestre de 2024. Esta reciclagem de portfólio e o lucro gerado nessas operações permitiu ao fundo um aumento de rendimentos, que passou de R$ 1,45 por cota em junho para R$ 1,55 por cota em agosto e R$ 2 por cota em setembro. Em relação à performance, os ativos da carteira continuaram performando bem. Tivemos, destacado no último relatório, que compreende a competência de agosto de 2023, um aumento de NOI por metro quadrado de 12,5% na carteira do fundo e de vendas dos lojistas de 6,8%. A tendência é que continue havendo esse aumento para o mês de setembro de 2023. O fundo passou também a ingressar uma carteira de índice internacional, o FTSE Global LCAP. Isto foi anunciado no mês de setembro e pode proporcionar uma maior liquidez ao fundo, uma vez que muitas carteiras de ETFs replicam a carteira do FTSE. Nesse momento, estamos trabalhando arduamente para concluir todas as operações que foram anunciadas e devemos trazer novas informações na medida em que elas forem sendo concluídas. Por hoje é só, nos vemos nos próximos meses. Obrigada, Alexandre, obrigada, Mauro. Para saber mais sobre estes e outros fundos da Hedge Investments, acesse nosso site e nos siga nas redes sociais. Espero vocês no próximo episódio do Hedge Highlights. Obrigada!